Oi, gente linda que assiste esse canal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, gente? O último vídeo que eu postei pra vocês foi falando que o meu bebê ia precisar passar por um procedimento cirúrgico. E hoje eu tô aqui pra contar o milagre da vida do Emanuel nas nossas vidas. E como Deus foi grandioso, generoso comigo e com a minha família. Eu tô com um papel aqui, porque com certeza eu vou precisar de colinha, né, gente? O Emanuel tá com 1 ano e 3 meses e eu vou contar tudo desde o início pra vocês, né? O porquê de eu estar dizendo que o Emanuel é um milagre em nossas vidas. E primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos meus amigos, familiares, as pessoas próximas, até as não próximas, que torceram pelo bem-estar do meu bebê, por ter me dado tanta força. E isso foi de extrema importância. Nesse momento ele tá dormindo, a qualquer momento ele pode acordar e aí eu trago ele aqui pra vocês verem. Mas bora começar esse vídeo, né? Gente, eu vou começar contando pra vocês o nascimento do neném, né? Tudo e tudo mais. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu demorei tanto pra gravar esse vídeo pra vocês. Gente, eu precisava estar bem pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Por quê? Porque esse vídeo é o testemunho mais lindo da minha vida. O Emanuel é o testemunho mais lindo da minha vida. Eu não podia ter escolhido o nome melhor pra ele. Eu fui muito questionada por esse nome, né? Emanuel, com o significado de Deus conosco. E eu não poderia ter escolhido outro nome melhor. Foi a melhor escolha que eu fiz, foi ter dado esse nome para o meu filho. O significado dele tem tudo a ver com a vida do meu pequeno. Eu demorei, gente, pra gravar esse vídeo porque eu não tava bem psicologicamente. Desde que eu ganhei o Emanuel, foi muito difícil, foi tudo muito rápido, foi tudo muito diferente. Eu mudei tudo a minha vida. Coisas que eu conseguia fazer antes, eu não conseguia mais fazer, e até hoje às vezes eu não consigo. E eu me julgava muito, eu me cobrava muito. E com o tempo eu fui deixando isso de lado, porque eu comecei a perceber que o importante mesmo é estar com ele, é estar podendo acompanhar tudo dele. Enfim, vou contar assim mais ou menos um resumo do nascimento do Emanuel. Eu não fiz relato de parto pra vocês, porque justamente por isso, né, gente, há 1 ano aí que eu tô gravando vídeo picado pra vocês, sem constância, e eu tô querendo muito mudar isso, até porque eu sempre gostei bastante. Vocês sabem, quem me acompanha há muito tempo, desde o início, isso aqui era... Vocês acompanharam a minha mudança, né? E eu quero que vocês estejam nessa fase da minha vida também, com o meu pequeno, com a minha família, e é isso. Gente, no dia 24/3/2022, eu tinha exames para fazer. Na parte da manhã, eu fui em jejum. Chegando lá, eu fiz os exames e no mesmo dia eu tinha uma consulta, né, de rotina com o meu médico. E aí eu optei por ficar logo lá e esperar. Só que aí, gente, eu tava tendo a vacina, e eu lembro que gestantes eram, né, essencial que as gestantes vacinassem, e eu fui vacinei. Passando um pouco, eu já tinha na gestação um quadro de pressão alta, né? E aí, quando eu entrei no consultório do doutor, que o doutor foi medir minha pressão já estava muito alta. Tava 13, né? Acho que era 13/9, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente.
E aí ele falou, bora pro hospital da Ceilândia, que é o hospital que faz partos de alto risco. Aí eu estava só com a minha sogra, meu esposo estava trabalhando, né? O Cauê estava trabalhando. E aí eu falei, doutor, não teria como eu ir mais tarde se acontecesse da pressão alterar mais? Aí ele falou, então vamos fazer assim. Se você chegar em casa e sua pressão tiver 14, você corre pro hospital. Aí assim eu fiz, tive a consulta, o neném tava bem, coraçãozinho bem, tudo normal. Eu fiz os exames, inclusive até hoje eu não sei nem o resultado desses exames, né, porque faz muito tempo. E foi tudo muito rápido. E aí a gente foi na feira e andou na feira por tudo quanto é lugar, porque eu estava com a minha sogra e com o meu cunhado. A gente andou na feira, comprou roupa, andou, eu vi um monte de gente e aí viemos pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu medi minha pressão tava ótima. Eu fiquei relaxada, fiquei de repouso, até porque no final da minha gestação quase inteira foi um repouso, né? E no final da gestação, então, ainda mais, por questões da pressão alta. Já estava tomando medicação para pressão alta, e aí deitei e fiquei tranquilo. Passei o dia, aí nesse dia, inclusive, eu só almocei e fiquei deitada. Quando deu 6 horas, o Cauê chegou em casa. E aí eu fui medir minha pressão tava 14/9. Aí eu mandei mensagem pro médico, o médico falou, corre pro pronto-socorro, pode ser o mais próximo, que no caso aqui é Braslândia. E aí corri pra lá, quando eu cheguei lá, minha pressão tava 15/9, aí o doutor me deu medicação, falou, senta ali, ok? E detalhe, gente, antes de ir eu já falei, leva tudo, mala, maternidade, carregador, tudo que for necessário leva, porque é aquele negócio, né? Mãe sente. E aí eu levei tudo, cheguei lá, minha pressão tava, né, 15/9, e aí o doutor me deu uma medicação e falou, senta ali que eu tenho uma cesárea pra fazer agora, e enquanto isso você fica em observação. Ele já tinha feito o toque, inclusive o neném nasceu, né, prematurinho, porque eu tava só de 36 semanas e 6 dias. E aí chegamos, o doutor saiu da cesárea e a médica já tinha medido, uma enfermeira tinha medido minha pressão novamente e deu 18/10, então tava muito alta. Aí ela pediu, né, gente, pra mim deitar, pra repousar, né, e o médico chegou e perguntou sobre mim, e ela falou que eu tava repousando, explicou pra ele que minha pressão tava muito alta e tudo mais. E aí ele chegou, mas a gente vai entrar agora na sala de cirurgia, porque seu bebê, sua bolsa não tá mais passando oxigênio pro bebê por conta da pressão, então poderia ser que ele estaria em sofrimento. E aí eu fiquei assim, meio aflita e tal, mas fazer o que, né? Corri. Aí ele foi lá fora, chamou o Cauê pra entrar, porque o Cauê tava presente em tudo. E assim, Deus foi tão maravilhoso que no momento da cirurgia, quando eu tava fazendo a cirurgia, né, minha pressão estabilizou e eu não tive nenhuma intercorrência assim em relação à minha pressão. E fiz a cesárea, tiraram o neném, eu senti tirando o neném. Meu coração ficou o tempo todo muito tranquilo. Era uma coisa assim, de Deus mesmo, porque eu não senti medo. Mas assim, o fato de eu não escutar o neném chorar me deixou um pouco aflita. E aí eu lembro que eu pedi, mãe, eu preciso escutar o choro do Emanuel, um pouco que seja, né? E aí eu escutei bem baixinho ele fazendo um barulhinho. Pra mim foi como se Nossa Senhora tivesse dito, seu filho tá perfeito. E aí me tranquilizei mais, e o Cauê veio falar comigo e tudo mais, e aí eu saí do centro cirúrgico e fui pro pós-operatório, ali pra me recuperar o movimento das pernas e tudo mais. Ficando ali por um tempo,
fui naquela preocupação com o Emanuel, perguntava o tempo todo, aí vinha gente me falar que estava tudo bem, que ele só estava em observação, porque ele tinha nascido, gente, sem, né? Ele já não estava mais tendo o oxigênio na minha barriga. E aí, eu fui ver o Emanuel, de fato, já eram umas 9 horas, 8 horas da manhã. E aí eles me entregaram eles e vieram me dizer que realmente ele teve que precisar ficar lá em observação, porque eles acharam que o Emanuel ia precisar de oxigênio, que graças a Deus não foi o caso. O Emanuel ficou muito bem. Passamos o dia assim, né? Eu não estava muito debilitada ainda por questões da cirurgia. E o Emanuel não pegava no meu peito de forma alguma. Então, toda hora eu tava indo no banco de leite para ver se eu conseguia alguma coisa. Aí a fonoaudióloga veio e me auxiliou. E mesmo assim, o Emanuel não pegava no meu peito. E aí já comecei a ficar um pouco aflita, porque, né? Era a única forma dele se alimentar. E enquanto ele não pegava no meu peito, eles ficavam dando o copinho pra ele, o copinho pra ele, o copinho pra ele. Gente, essa questão da amamentação foi muito sofrida, porque eles judiavam muito do Emanuel. Tipo assim, tava um frio e aí eles tiravam a roupa dele, passavam algodão molhado pra ver se era sono. E a gente via que não era. Era mais porque ele não conseguia mesmo. Fazia cosquinha e, enfim, foi horrível. E aí, passou outro dia, a Cauê ficou comigo durante o dia, minha irmã veio, passou a noite. E sempre nas horas de amamentar, ele, né, vinha o copinho, eu tirava o leite e tentava dar no copinho pra ele tomar. E aí, quando deu no outro dia, minha irmã foi embora, o Cauê chegou. Passamos o dia. E aí eu comecei a perceber que o Emanuel tava amarelando. Chamei a enfermeira e a enfermeira falou, olha, ele realmente tá um pouco amarelado, quando a pediatra chegar, ela chama pra avaliá-lo. Quando a pediatra chamou, o Cauê tava indo embora e minha mãe chegou. E eu lembro que minha mãe entrou no banheiro pra lavar a mão, pra pegar o Emanuel. E aí me chamaram e aí eu fui. E isso eu fico magoada até hoje, gente. Minha mãe não conseguiu ver o Emanuel no hospital, porque ele ficou internado no berçário. Eu cheguei lá, ela avaliou, aí ela viu que ele não estava mamando e com icterícia, aí ela falou, olha, ele vai ficar aqui para tomar o banho de sol, eu vou colocar a sondinha nele, que ele ficou com sonda no nariz para receber o leitinho, porque eles queriam tentar de toda forma que ele pegasse o peito. Então ele ficava com a sonda e eu ia tentando dar o peito, né? Quando eu não conseguia, aí passavam a dietinha dele pela sonda. E aí ela foi escutar o coraçãozinho dele e perguntou, cadê o teste do coração desse neném? Aí ali pra mim eu já fiquei, ué. E aí esse neném tem um sopro muito significativo, porque o teste dele deu tudo ok, mas ela escutou. E aí ali pra mim acabou o mundo. E pra mim era como se eles estivessem me tirando o Emanuel. E pra uma mãe de primeira viagem, que já tava passando por tanta coisa, foi um baque muito grande. E aí ela ficou com o neném lá. E eu ia toda vez, tentava. Aí eles fizeram todos os trâmites pra mim conseguir um ecocardiograma, né? E enquanto eu esperava isso, ele ficava lá pra tentar amamentar e tudo mais. Gente, fizeram de tudo com o Emanuel. Tudo pra tentar que ele pegasse o peito. E ele não pegou o peito de forma alguma. E não era a língua presa, não era que ele não conseguia sugar, porque ele conseguia, porque fizeram todos os jeitos. Viram tudo, ele só não conseguia mamar no meu peito. E aí eu já tava tão exausta, tão cansada, tão debilitada, que eu falei, olha, doutor, eu vou tentar pela última vez. Se ele não pegar, eu vou optar pela mamadeira, porque eu já tô cansada. Eu chorava muito.
Eu ia de 3 em 3 horas, ficava 1 hora lá dentro tentando dar de mamar. Quando eu ia pro quarto, que eu conseguia parar de chorar, já era a hora de voltar de novo. Então, pra mim, foi surreal. E fora, gente, que minha cesárea foi uma coisa, assim, de louco. Quando eu consegui tirar os pontos com 60 dias. Minha cesárea, ela infeccionou. Quando o neném já tava com 11 meses, eu ainda tava tendo problema com os pontos, porque os pontos estavam abrindo. Então, assim, eu tava exausta. E aí ela olhou pra mim e falou: olha, mãe, você vai tentar essa vez. Se ele não pegar o seu peito, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar leite, vai botar na chuquinha e vai ver se ele pega a chuquinha. Quando deu 6 horas, eu fui. Aí já tava a chuquinha lá, esterilizada pra dar pra ele. Quando eu cheguei lá, e tome-lhe chuquinha. E ele mamou tudo assim, ó, sabe? Como se sempre tivesse mamado. E aí ela falou: como seu eco já tinha encaminhado, como seu eco tá encaminhado, tá tudo certinho, você consegue ir e tudo mais, o neném já tá ganhando peso, a icterícia dele agora resolve com banho de sol, que foi o que ela mandou eu fazer, né? Realmente resolveu muito. O Emanuel, ele veio com icterícia ainda pra casa, mas o banho de sol foi essencial. Resolveu completamente a icterícia dele. Olha quem acordou! Que galego mais lindo! Que galego bonito! Que galego bonito! É Luiz! Deixa eu continuar. E aí, gente, ele mamou a chuquinha perfeitamente e ela deu alta pro Emanuel, assinou a alta, assinou a papelada, foi tudo. E aí no dia 30 do 3 eu consegui a alta do Emanuel e a minha, e viemos embora. Só que por conta da amamentação dele ter sido tão complicada, e mesmo recebendo alta, eu tive que continuar fazendo acompanhamento no banco de leite e com a fonoaudióloga, porque elas queriam muito que ele mamasse o peito. E hoje em dia eu vejo que foi fundamental para a saúde dele, para várias coisas relacionadas à cirurgia. Então, foi essencial, assim, o fato dele mamar. Com 11 dias de vida, a gente fez o primeiro eco. Mamãe! Com 11 dias de vida, a gente fez o primeiro ecocardio dele. Amor, te amo. Aí, com 11 dias de vida, a gente fez o primeiro ecocardio dele. E a doutora falou: olha, ele tem um sopro, mas é o que fecha com o tempo, e ele vai precisar só de um acompanhamento com um cardiologista pediatra. E isso eu saí deslumbrante, maravilhada. Com 2 meses, o Emanuel não ganhava peso, o Emanuel não tinha desenvolvimento bom. Né? Gostoso. Ele não tinha o desenvolvimento bom, né? E aí, o médico falou: olha, eu vou encaminhar, eu vou fazer o encaminhamento. Ele fez o pedido de um eco e me encaminhou para a Policlínica de Ceilândia, que é, assim, a gente consegue as coisas por lá mais fácil, entendeu? E aí ele fez tudo isso. E mesmo assim a gente optou por fazer o eco particular, porque eu não queria pagar pra ver, eu não queria esperar, e eu queria saber o porquê que esse menino não tava ganhando peso e tudo mais. E aí a gente fez. Aí a doutora olhou pra mim e falou: olha, mãe, ele tem um sopro, sim, uma CV. Aí falou os milímetros, eu não sei, eu não lembro exatamente. Volta a pegar minha colinha aqui.
Quando a gente fez o segundo eco, foi dia 20/6/2022. E aí ela falou que ele tinha, assim, o sopro e que ele tinha também uma estenose. E por conta do sopro, ele tinha um hiperfluxo. Mas por conta da estenose pulmonar, era como se ele não tivesse, porque essa estenose tampava, então não estava saindo esse hiperfluxo. E logo a gente conseguiu o acompanhamento com o cardiologista no HUB, que avaliou ele e tudo mais, viu o eco. E aí falou, vamos acompanhando aí. Explicou que era muito difícil fechar esse sopro e tudo mais, mas optamos por continuar o acompanhamento e ver no que dava. Aí ela solicitou também um novo eco para quando eu fosse na consulta novamente eu já tivesse esse eco, né, atualizado. Quando foi, a consulta era pro dia 8. Quando do 12, isso, dia 8/12. Quando foi dia 6, eu fiz um novo eco pago com a mesma doutora do segundo eco. E aí ela falou, mãe, é cirúrgico, não tem pra onde correr, esse sopro não fechou. Então, eu faço, o que que eu te indico? Eu indico que você corra com ele e coloque ele na lista pra cirurgia o mais rápido possível, porque a gente não quer pagar pra ver o que vai acontecer. E explicou também que o que protegia o hiperfluxo não estava mais protegendo, porque a estenose, por conta do fluxo sanguíneo, desobstruiu. Então, ali foi